Então vamos lá, gente, a gente vai usar um lápis branco, esse é o Carbon da Dailus, um paquímetro pequeno, um embaixador de língua, um pincelzinho de sombra pequeno, essa paletinha da Ruby Rose, mas pode ser qualquer paletinha de iluminador que você tiver. Eu vou usar duas pastinhas, essas são as Adjuster da Catherine Hill, uma mais clara e uma mais escura, para fazer o degradê das cores. Um pincelzinho chanfrado, esse é da Class Vogue. Um pó fixador solto, esse é da Fandi. E um pincel leque. Uma escovinha básica. E esse é o corretivo da Maquiê, tá? Esse é o corretivo Canelle. Um pincelzinho de corretivo de cerdas sintéticas. Uma esponjinha pequenininha. Um rímel incolor. Uma hastes. Esse é um pré-depilação adstringente da Depil Bella. E um rímel, esse daí da Playboy, é um rímel com cor, claro. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou traçar o meio, vou fazer aí um norte, né, pra gente não se perder na hora de preencher. Vou pegar o paquímetro, vou fazer essa medida de cima da aba do nariz e vou traçar lá em cima. Eu passei o lápis branco nos dois lados para ficar mais fácil na hora de riscar. Vamos lá, vamos usar o paquímetro do ponto inicial até o ponto de arqueamento, que vai ser em torno de 3 centímetros, do outro lado também. E vamos riscar, vamos reforçar, pra gente ter noção na onde que vai ser o ponto alto, tá? Onde a gente vai arquear a sobrancelha. Risco final também dos olhos ali, sem segredo. Vou pegar a escovinha, vou pentear a sobrancelha. Primeiro passo, eu vou pegar o Adjuster do tom mais claro, vou misturar ele um pouquinho com o escuro, muito pouco mesmo, sempre deixando mais claro, para fazer o início da técnica, que o início tem que ser bem fraco, né, um tom bem natural. Faço o risco abaixo, reto, tá? Não precisa engrossar a sobrancelha, segue o natural da sobrancelha, que sempre fica mais bonito. Tá? Vamos lembrar aí, nesse ponto, em cima do gordinho, a gente vai fazer o traço como se fosse uma ponte. Então, ele vem reto, sobe em cima do gordinho e desce até a medida ali no final do olho, tá? Até a última medidinha ali do lado. Sem segredo, gente, só que tem que lembrar que tem que fazer essa curva lembrando de uma pontinha, não pode ser com... né, um ponto assim, tipo, de deixar reto, quadrado, ou aqueles bicos, tem que ser bem redondinho mesmo. Após fazer essa parte, eu já venho fazendo o ponto alto da sobrancelha. Eu sempre aconselho fazer primeiro o ponto final ali, o ponto alto até o final, para depois começar a levar até o início. Que aí você já tem a noção, né, da onde é o ponto de arquear e aonde tem que ser feito esse arqueado, né, ó, se vocês forem ver, fica bem mais fácil depois de ir para o começo. Ali eu já faço o ponto alto e já venho descendo, unindo a ponta do final. E vou agora levando, lembrando que eu estou usando agora a cor escura, do meio para o final da sobrancelha é o tom mais escuro, tá? E vou traçando ali com o pincel, com a tonalidade mais escura, levando devagarzinho, arrumando os detalhes ali
preenchendo todo o meio, tudo que falta ali no meio da sobrancelha com o tom mais escuro. Agora eu vou começar a levar esse formato até o início. Vou começar a chegar no início agora. Então eu já começo definindo ali devagar, sem engrossar a sobrancelha. A gente não suba, faz exatamente de acordo com a sobrancelha. Outra dica é, o pincel aí nesse momento tem que estar reto, ele tem que ir retinho, ele não pode ir curvando, que é o que muita gente faz, às vezes é curvar muito o pincel e a sobrancelha acaba ficando realmente uma ponte mesmo, de tão curvado que fica. Então vai retinho, tá? Usei o tom mais claro ali pra fazer a frente, né? Aí onde eu tô passando aqui agora, né? O pincel, então já pega o tom mais clarinho, vai misturando. Lembrando que não pode deixar esse início forte igual ao final. A técnica degradê, ela pede isso, ela pede um começo mais natural e do meio pro final um tom mais escuro. Então é isso, gente, tá ficando bonita essa sobrancelha. Vamos treinar bastante, porque senão não vai ficar bom. Então deixa a preguiça de lado e vamos treinar. Continuando, vamos preencher todo o centro ali, tudo que faltar, toda a falhinha da sobrancelha sendo preenchida. Lembrando que no final, do meio pro final, ali no ponto alto, pro final da sobrancelha, pode pesar um pouquinho, tá? No escuro, porque essa é a ideia mesmo, né? A técnica em degradê, então não tem problema. Vamos para a próxima parte agora, que é o ponto-chave, gente. É selar essa pasta com o pó fixador, né? Que é aquele pozinho da Fandi. Já venho com o leque dando batidinhas e depois que eu selei dando batidas que eu começo a arrastar bem de leve, porque senão pode manchar a sombra, tá? Lembrando que essa sobrancelha tá à prova d'água, tá bom? Mas o pó tem que ser o translúcido fixador, tá bom, gente? Pode ser o da Catherine Hill, tem várias marcas aí. Vamos agora pegar o pincel de corretivo com o corretivo, tá? Eu usei o da Maquiê, dei uma diluída nele, mas vocês podem usar qualquer cremoso do tom da pele da tua cliente, não tem problema. Traço abaixo, lembrando que não pode ser muito embaixo, tem que ser exatamente rente à sobrancelha, tá? E esse corretivo, ele também já ajuda a arrumar qualquer coisinha ali que ficou errado ou se ficou tortinho, já dá pra fazer esse traço de limpeza que vai dar um acabamento na sobrancelha, tá? Depois eu desço esse corretivo um pouquinho, né? Vou esfumando um pouquinho pra baixo, pra dar esse formato de limpeza, como se ela tivesse acabado de fazer o design de sobrancelha. Agora venho com a haste, né? Só pra tirar mesmo as marcações, né? Com um pouquinho do pré-depilação, pra poder remover esse lápis, né? E vou removendo aí do lado direito da modelo. Agora eu pego a esponjinha pequenininha e venho dando batidinhas e arrastadinhas para tirar toda a marcação do corretivo, porque eu não quero que pareça que eu passei corretivo, né, gente? A cliente, ela não pode perceber, porque senão fica feio. Tem que deixar bem no tom da pele mesmo, sumindo como se fosse a própria pele da cliente. Dando batidinhas e arrastadinhas. Tira a marcação na lateral. E é isso, está linda essa sobrancelha, gente. Tô super empolgada, porque tá muito bonito mesmo. Então vamos lá, gente. Agora eu vou aplicar o rímel incolor, tá? Lembrando que aquele rímel era o da Vult, que é o rímel incolor, mas pode ser qualquer marca, não tem problema. Agora, vamos começar o outro lado, gente. Mesma coisa, eu faço um traço reto abaixo da sobrancelha, lembrando que é reto, bem rente à sobrancelha natural da cliente. Uma dica, gente, é o seguinte, pra fazer essa técnica de maquiagem, a sobrancelha tem que estar tirada, tá? Então não tem como fazer se a sobrancelha estiver sem tirar. Então, fiz o traço abaixo e vou subindo em formatinho agora de ponte, bem arredondadinho embaixo. Bom, gente, do meio pro final da sobrancelha,
nós vamos usar o adjuster mais escuro. Não esquecer de fazer o degradê, que é o início mais claro e do meio para o final mais escuro. E não se preocupe se der uma borradinha, como vocês viram aí eu dei uma erradinha básica, mas nada que uma haste não resolva, né? Um cotonetezinho básico ali, tudo fica resolvido. E pentei a sobrancelha, para essa sobrancelha ficar bonita, os pelinhos bem certinho. E vamos dar continuidade. Então eu vou traçando ali com o pincel, usando mais escurinho até o final da sobrancelha. Então vamos lá, vamos fazendo os traços, o acabamento, bonitinho, até o final da sobrancelha. Lembrando que vai até o final do olho, ali no risquinho, né, branco que a gente fez, a limitação que a gente fez no final. O importante dessa técnica é realmente respeitar o formato da sobrancelha da cliente, né? Não engrossar, não querer deixar quadradão no começo, não querer mudar demais, sabe? Porque isso tudo acaba ficando tudo artificial. Ali eu tô medindo, gente, com o paquímetro, eu meço ali a parte que eu fiz a outra para poder fazer essa igual. Então, sempre tire a medida, se você tiver na dúvida se uma tá mais alta ou não que a outra. Eu sempre pego o paquímetro e faço essa medida aí para saber se tá tudo certo. Vamos para o ponto de arqueamento. Vamos fazer o nosso esqueletinho ali em cima, ó, redondadinho, tá? Como se fosse uma pontinha, ó. Subiu e já desce, bem arredondado. E vai unir com a cauda. Cuidado, gente, na hora de fazer essa união ali com a cauda, para não fazer isso muito aberto, para não deixar essa cauda abrir ali e acabar ficando acima, né? Ficando errado. Eu só faço ali o esqueletinho de cima e já desço emendando com o que eu fiz embaixo. Por isso que tem que estar bem preciso. Uma dica que eu dou é vocês treinarem bastante desenho, né? Desenhar bastante sobrancelha no papel mesmo, para ter uma boa coordenação aí. E vamos preenchendo, vamos arrumando esses pontos altos aí, olhando para o outro lado. Se for preciso, fala para sua cliente abrir o olho, olhar para frente, para você ver se ela não tem expressão, se um lado não vai ficar mais caído que o outro, enfim. É só abrir o olho mesmo da cliente e conferir. E vamos preenchendo o meio da sobrancelha, igual ao outro lado. Vamos preenchendo com um tom mais escuro, dando arrastadinhas com o pincel. Lembrando que o pincel ele é chanfrado, então tem que ir curvando o pincel conforme o desenho da sobrancelha, tá, gente? Senão vai ficar tudo quadrado. Então vamos lá, gente. Agora eu peguei um tom mais claro, tá? Fiz a misturinha com mais claro e eu vou traçando ali até chegar no início, igual eu fiz do outro lado. Tá? Então vai traçando de pouquinho em pouquinho, não engrossa a sobrancelha, continua nessa mesma ideia de manter o natural do cliente e vai trazendo esse traço até o ponto de início ali, até o início da sobrancelha, ó. Sempre retinho, quando é pra chegar no início ali tem que ser mais retinho, tá? Pra ficar uma boa simetria. Feito esse esqueleto, é só ajustar mesmo ali agora as laterais. A gente vai começar a preencher esse meio, né? Lembrando que essa parte de preencher o meio é sempre com a tonalidade misturadinha. Sempre um pouco da pasta escura com um pouquinho da clara, tá? Pra poder ficar um tom legal, não ficar tão carregado. Só do meio mesmo pro final ali, do ponto de arqueado até o final, que eu uso só a escura. E vamos preencher essa sobrancelha, gente, vai ficar bonito. Observem bem se não tem nenhuma falha, né, se não tá faltando nenhum lugar, porque às vezes a gente não consegue enxergar, né, acaba ficando uma falhinha ou outra. E vamos no pó, né, gente, no pozinho pra selar essa sobrancelha, pra ficar à prova d'água, tá? Lembrando que só pode ser selado com um pó fixador translúcido. Dá batidinhas, né, pra ficar bem seladinho. Vamos para o corretivo, traçando reto abaixo da sobrancelha
E vamos subindo, respeitando, tá? Que esse início tem que ser bem retinho mesmo. E depois que eu vou fazer o ponto arredondadinho, que é do meio pro final. Então, vamos arredondando devagar, vai subindo, gente, não deixa descer esse pincel, senão a sobrancelha vai ficar caída. Vamos passando o corretivo, cuidado, gente, para não derrubar essa sobrancelha. Então, eu passo corretivo ali bem rente, né, na pálpebra fixa. E vou limitando ali, tá, a espessura da sobrancelha até o final. Deixando bem desenhadinha mesmo. Bem arredondadinho, bem harmônico. Vou descendo com o corretivo. Pra tirar toda a marcação. Tira bem a marcação, gente, pra não ficar aquela linha embaixo da sobrancelha. Vamos com a esponja, tirando todo o excesso, toda a marcação de corretivo. Lembrando, né, sempre tomar muito cuidado para não invadir a sobrancelha. Vamos com calma. Vai dando batidinhas. Agora eu vou dar uma ajustada ali em cima, que eu achei que ficou só um pouquinho mais grosso esse início, né, na parte de cima, então só tô dando uma ajustada mesmo. Vou traçando o pincel retinho ali, ó, no início, e depois eu vou dando uma subidinha de acordo com o desenho da sobrancelha. Então não se preocupe se caso você acaba deixando um lado aí um pouquinho mais grosso do que o outro. É só vir com o corretivo e com o pincel e ajustar esse começo aí. Ou a parte que você errou, né? Só ajustar mesmo, não tem problema. Agora eu apago, né, toda a marcação. E vamos ajustando. Então, dá uma olhadinha, vê se não tá marcado nada. Sempre pede pro cliente abrir o olho, para sempre conferir se precisa mexer em alguma coisa, se tem que levantar mais um lado ou não. Ou se tá tudo certinho, então é bom sempre conferir. E é isso, gente, é conferindo mesmo, né, usando a esponjinha para poder dar os acabamentos aí, né, para ficar bem bonito. Agora, gente, eu usei o rímel, né, o rímel da Playboy, o clarinho, e eu passo esse rímel só no início da sobrancelha. Esse é o efeito que dá o degradê da sobrancelha. Então, você aplica esse rímel no início, né, para ficar esse tonzinho mais claro que dá o efeito do degradê. Lembrando que antes de passar esse rímel claro, tem que passar o incolor, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ajustando, ó. Eu sempre passo o rímel mais claro bem no centro dos pelinhos e sempre vou levando um pouquinho para as laterais para dar uma quebrada nessas marcações nas laterais. Então, observem se não tem excesso de produto, tá? Para vocês deixarem tudo certinho. Após fazer, né, esse preenchimento com o rímel, eu já venho com a escovinha, né, sem nada mesmo, só pra limpar. E aí eu tô ajustando, gente, porque, né, a gente tem que sempre tá deixando simétrico, então não tem problema em ir ajustando no final. E tá lindo, gente. Essa sobrancelha ficou maravilhosa. Agora, só pra dar um efeito pra foto mesmo, né? Pra dar um acabamento aí. Peguei o iluminadorzinho da paletinha da Ruby Rose. Eu misturei, né? Os 3 tonzinhos da paleta. Você pode usar o tom que você quiser, sendo um tonzinho mais claro ou mais escuro. Eu dei uma misturadinha lá nos tons pra poder
ficar no tom da pele dela, um pouquinho mais claro só pra dar um efeito. Agora, gente, eu liguei o LED pra vocês terem uma noção melhor de como que fica esse iluminado abaixo da sobrancelha, tá? Essa técnica de iluminado, ela é mais usada realmente por maquiadores, né? Então, na hora da maquiagem, a gente tem costume de sempre dar essa preenchida abaixo da sobrancelha aí com o iluminador. Mas eu resolvi trazer pra vocês verem a diferença, né? O quanto fica bonito. Vamos ver o antes! Olha o antes, gente, das sobrancelhas, olha isso. Vamos ver como é que ficou. Olha esse acabamento, gente, arqueadinho, preenchida. Não tá uma sobrancelha pesada, ó, tá super bonita. E é isso.